Olá a todos e a todas, aqui é o professor Fabrício e vamos dar início à nossa videoaula. Potência e capacidade aeróbia. Bom, como isso vai interferir ou vai ser importante durante a luta do judô? Bem, como já vimos, uma luta de judô dura 4 minutos cronometrados, que significa dizer, importante, até não falei isso antes, que significa 10 minutos cronometrados, que toda vez que há uma paralisação, quando o árbitro manda a luta parar, aqueles 10 segundinhos, o cronômetro é parado também. Então a luta, o tempo de luta é, regulamentar, ele não é corrido, como por exemplo no futebol de campo. Né? Pegando como exemplo o futebol de campo. Não, o futebol de campo, os 90 minutos, os 45 de cada tempo, ele é corrido. Já no judô, assim como em outras modalidades, não. O tempo de luta, a cada paralisação, o tempo é parado. Existem exceções? Existem, campeonatos regionais, torneios, algo mais simples, mais pedagógicos, aí o tempo de luta é corrido mesmo, principalmente para as crianças. Mas como nós estamos falando de atletas, o tempo não, toda vez ele é paralisado. E isso vai interferir na condição fisiológica do atleta. Né? Só relembrando alguns conceitos aqui em relação à potência e capacidade aeróbica. Né? Potência aeróbia medida pelo VO2 máximo, existem os testes para isso, a gente vai ver lá para frente. É importante, deixa eu pegar aquela marcadora, marca texto, muito bem. Ó, ele é o limite superior, então ele é um limite, ou seja, cada atleta vai ter o seu limite, superior de energia produzida nos processos aeróbios. Então, como eu disse, o oxigênio ele não é descartado, até porque a gente vive porque existe oxigênio em grande quantidade no ar. Ele não é descartado na luta de judô. Ele só não é a fonte primária de energia, tá certo? E a capacidade aeróbia, esse limite superior, conforme a categoria de peso do atleta, principalmente os mais pesados, do meio pesado, pesado, ela diminui. Né? O atleta que tem que deslocar maior massa para se movimentar e para aplicar os golpes dentro dessa ação, acaba tendo uma potência aeróbia diminuída, reduzida. E capacidade aeróbia é a intensidade do esforço durante um certo tempo. Então, durante uma luta, ele vai conseguir manter, olha lá, certo tempo. Ele vai conseguir manter aquela mesma ação, com aquela mesma potência, com aquela velocidade, com aquela força. Ele vai manter isso usando recursos aeróbios, né, naturalmente, usando oxigênio como condição. Por quanto tempo ele vai manter isso? Isso dá ao atleta essa capacidade, isso fala sobre a capacidade aeróbia dele. Então, potência aeróbia, limite energético produzido, potência aeróbia, né? Capacidade aeróbia, como manter esse esforço durante certo tempo. Logicamente, gente, isso é colocado por quê? Porque isso é treinável. Tá certo? Vocês, como preparadores físicos de atleta de luta, vocês têm como planejar isso e treinar isso com o atleta. Lógico, respeitando a individualidade, usando condições mais específicas da luta, tá certo? Dentro daquilo que já conversamos sobre os princípios do treinamento esportivo e entendendo que conforme a categoria de peso, quanto mais pesado for o atleta, menor será, no caso, a potência aeróbia dele. Tá certo? Então, como diz aqui, ó, nessa parte aqui, ó, a relação entre a capacidade aeróbia e o ritmo de remoção do lactato. Então, a capacidade aeróbia, ou seja, como manter aquela energia, aquele ritmo durante a luta, está liga, na verdade, a capacidade aeróbia ao lactato. Então essa relação existe, por isso é importante conhecer e como trabalhar a capacidade do aeróbia do atleta, porque ela está diretamente ligado à remoção do lactato, ou seja, remover o lactato da musculatura, lembrando lá do ciclo de Core, para que ele possa ser ressintetizado e uma parcela dele, uma porcentagem dele possa ser transformada em energia mais uma vez. Tá ok? Então,
se faz muito importante entender essa relação, capacidade aeróbia e lactato. Até, como eu disse anteriormente, a potência aeróbia acaba diminuindo conforme a categoria de peso. Quanto mais pesado for o atleta, as categorias mais pesadas, ele vai ter uma redução desse limite superior de produção de energia. Ok? Então vamos lá. Há estudos que indicam que o desenvolvimento da capacidade e da potência aeróbica diminui a força e a potência muscular. Vou só continuar lendo porque essa parte é interessante, a leitura. Mas o aperfeiçoamento da capacidade aeróbica, aperfeiçoamento significa que ele é treinável, está associado a um menor acúmulo de ácido lático. Então estamos aí agora definindo a relação de capacidade aeróbica com o lactato, que pode estar associada a uma maior probabilidade de sucesso. Falamos isso no vídeo anterior, mas quanto melhor for a preparação desse atleta, quanto melhor for a preparação física, né, condições biomecânicas, fisiológicas, enfim, quanto melhor for a preparação física do atleta, não é? Tentando minimizar essas condições, ou seja, a diminuição da ação pelo efeito do lactato e a melhora da capacidade aeróbica, pois ela está relacionada à remoção do lactato, há uma probabilidade, uma possibilidade desse atleta ter mais sucesso durante a competição. Não é garantia, é uma probabilidade, mas ela é real, ela pode acontecer. Agora, o contrário é certeza que vai acontecer, ou seja, se ele não se preparar, observando, não fazendo observância dessas condições fisiológicas, certamente ele não vai aguentar a primeira luta. É como a gente costuma dizer no meio das lutas, não adianta o atleta ser versado e saber aplicar 1000 golpes se ele não estiver preparado fisiologicamente para lutar. Ele vai saber aplicar 1000 golpes, ele conhece 1000 golpes, mas ele não aguenta 1 minuto de luta, porque não foi preparado, não é? Não houve uma preparação adequada para que ele aguentasse isso tudo, tá certo? Uma maior disponibilidade de oxigênio diminui o acúmulo do metabolismo nos músculos e melhora o desempenho, ou seja, reforçando a ideia de probabilidade de sucesso, ou seja, um melhor aperfeiçoamento da capacidade aeróbia associado a um menor acúmulo do ácido lático promove a probabilidade de sucesso. Eu devia estar marcando isso, eu não consigo. Aí, agora eu consegui. Então, repetindo, um aperfeiçoamento da capacidade aeróbia que está associada ao menor acúmulo de ácido lático aumenta a probabilidade de sucesso, pois uma maior disponibilidade de oxigênio no organismo, lógico, diminui o acúmulo do metabolismo, que no caso do ácido lático, nos músculos, melhorando o desempenho. Como eu já disse anteriormente, vai haver o resíduo de ácido lático ainda, não tenham dúvida, porque é só uma parcela, uma parte do ácido lático é reaproveitada. Porém, essa parcela bem aproveitada e esse aperfeiçoamento, esse trabalho na capacidade aeróbica do atleta, ou aeróbica, como queiram, vai fazer com que esse ácido lático não se acumule tão rápido, que ele demore um pouco para se acumular. E quando acumulado, devido a essa preparação da capacidade aeróbica dele, vai fazer com que ele consiga ressintetizar esse ácido lático, aproveitando melhor a glicose que ele vai acabar fornecendo. Como eu disse, o ácido lático, num princípio, ele é um vilão, mas ele também é uma fonte de glicose. Mas se a capacidade aeróbica for trabalhada, ele é um vilão que pode aparecer mais para frente durante a luta ou durante a competição. Lembrando que uma luta no judô ela tem 4 minutos regulamentar, mas um atleta pode ganhar a luta nos primeiros 10 segundos. Ele pode fazer uma boa pegada, movimentação e entrar. Ele pode ser tão rápido que ele vai entrar, se você considerar que ele vai fazer uma entrada em menos de 10, 15, menos de 30 segundos, ele praticamente não vai ter acúmulo de ácido lático, correto? Significa dizer, então, essa energia vai ficar para a segunda luta. Se a gente pensar num evento olímpico, ele fez a primeira luta, não gastou quase nada de energia, ganhou nos primeiros segundos.
significa que a segunda luta, se ele fizer um pouco mais prolongada, ele já está em vantagem a um outro atleta que seguiu na chave e que teve uma primeira luta de 4 minutos ou mais. Se ela acabou empatado, tem o golden score. Tá certo? Ou seja, quanto mais bem preparado vocês puderem deixar o atleta, né, mais ele vai evoluir durante a competição com menos efeitos do lactato, dessa condição, desse efeito colateral. Ou seja, para lutar judô e ter sucesso, é necessário suportar altas concentrações de lactato. Como eu disse, vai acumular. Não tem como, ele não vai se ressintetizar todo o ácido lático. Porém, suportar isso da primeira à última luta é que vai, provavelmente, uma probabilidade, vai garantir um determinado sucesso. Claro, aí entram condições de treinamento técnico, tático também, para que isso aconteça. Ou seja, um atleta, para ele se firmar numa luta, há a necessidade de que ele tenha um trabalho de uma junta, não é? Você vai ter o técnico de luta, que vai trabalhar as técnicas e as táticas, as estratégicas. Tem vocês, como preparadores físicos, que vão fazer a observância das biomecânicas, da morfologia, ou seja, na detecção desse talento e que tipo de golpe ele pode aplicar em virtude da sua morfologia, qual é a biomecânica adequada para esse atleta, como fazer o esforço ou aplicar a força adequada no momento adequado. E, assim como vocês também vão trabalhar com essa parte fisiológica, né, do gasto de energia, do reaproveitamento, como melhorar a capacidade aeróbica, força, resistência, etc. Vamos ver para frente, bem como um nutricionista para auxiliar, principalmente nessa recuperação do atleta, fisiologicamente falando, como já dissemos, assim como um psicólogo, ou psicóloga, lógico, para que possa trabalhar a mente desse atleta. Ou seja, gente, um atleta não se faz só no treinozinho da academia, do dia a dia ali. Não, um atleta tem que ter todo um trabalho específico e individualizado. Ok?